Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 129, cujo título é Ao partir do pão. Ao partir, né? Aquele gesto de partir o pão, né? Só que ele está usando do pão. Ao partir do pão. O versículo destacado por Emmanuel está no capítulo 24 de Lucas, no versículo 35. E essa passagem, que é a passagem do encontro dos dois discípulos, não apóstolos, discípulos, no caminho de Emaús após a crucificação, só é contada por Lucas no capítulo 24, não é contada pelos outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Então aqui nós temos que após a crucificação, Jesus surge para esses dois discípulos que caminhavam transtornados indo para Emaús. Estavam saindo de Jerusalém, estavam ainda perplexos, em choque, transtornados com a crucificação do Mestre Jesus e encontram um desconhecido no caminho que vai andando com eles e pergunta o que aconteceu e eles estranham ele não saber e eles lhe contam o que aconteceu, de tudo com o enviado de Deus, e ele então ameaçava assim seguir o caminho. Quando eles entram numa estalagem, convidam Jesus a ir até essa estalagem, porque já estava anoitecendo, e Jesus concorda, e até aí nenhum dos dois o reconhece. Mas ao receberem para a refeição o pão, Jesus parte o pão. E então, nesse momento, eles o reconhecem. E assim que o reconhecem, Jesus desaparece na frente deles. Eles voltam para Jerusalém correndo para contar aos apóstolos o que havia ocorrido. Então, o versículo 35 de toda essa passagem é exatamente no momento em que ele corta o pão e é reconhecido. E eles, é o momento onde eles estão contando o que aconteceu aos apóstolos, certo? Eles voltaram para Jerusalém e contaram. E eles lhes contaram, os dois discípulos contaram aos apóstolos, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Quer dizer, e como Jesus foi conhecido por eles quando repartiu o pão. Então, vamos repetir. E eles lhe contaram, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Emmanuel, então, comenta o versículo da seguinte forma: muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Já sabemos por quê, não é? Jesus seguira-os qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces, porque Jesus foi como que acalmando aqueles corações, deixou primeiro que eles dissessem tudo, fizessem aquela catarse. Depois ele veio dizer, ele que dizia que não sabia de nada que aconteceu, ele depois vem dizer que tudo o que aconteceu veio para que fossem cumpridas as escrituras, que isso já estava, que já era algo esperado de se acontecer, que eles não ficassem assim, daquela forma, tão desesperados. Então, de repente, alguém que não sabia nada deu um banho assim de
racionalidade, explicando dentro da própria lei, dentro das próprias profecias, aquilo que aconteceu ao Messias. Então, ele fixou essas verdades ao coração. E Emmanuel continua dizendo: grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido, e somente ao partir do pão reconhecem o Mestre muito amado. Então, até aquele momento, ele não foi reconhecido. É o que ele diz aqui antes, não é? Um amigo oculto. E Emmanuel continua: os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Na verdade, apenas ali não haviam dúvidas. Na narração, eles realmente não reconheceram, não ficaram, será que é, será que não, será que é, será que não? Será que não? Eles não reconheceram, era realmente o que ele disse aqui, não é? Uma pessoa simpática que estava com eles, compartilhando o caminho. E aí, então, eles creram. Na verdade, se naquele momento que Jesus se revela ao partir o pão, talvez ali tenham surgido dúvidas, será que sim, será que não? Sim, é ele. Tanto que eles comentam um com o outro, não sentimos no caminho nosso coração, um ardor no coração, como se a alma estivesse reconhecendo, mas eles ainda não tinham realmente percebido quem era aquele amigo oculto, não é? E Emmanuel continua: não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. Ou seja, nós estamos aí nas lutas e começamos, não, eu confio, mas as lutas continuam e não há resposta concreta. Diante da falta dessa resposta materializada, que surgiu aqui na história como pão, não é? Na passagem como pão, muitos desanimam, muitos se afastam e perdem desta forma preciosas oportunidades reencarnatórias. É isso que Emmanuel quer dizer. E ele diz: é necessário combater semelhante miopia da alma. É como se estivéssemos, não vale a pena, acho que não vale, deixa para lá, vou fazer diferente. E durante essa ausência de respostas materiais, continuamos sempre tendo o nosso caminho partilhado por Jesus, pelos amigos espirituais. Isso significa que estamos em prova, faz parte da nossa prova. Precisamos aprender a perseverar no esforço, no bom ânimo e na fé. Sim, é necessário. E conclui então o nosso amigo espiritual dizendo: louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Porque não reconhecemos a presença do Senhor, muitas vezes, nos momentos em que não temos essas respostas materializadas. Estamos desempregados e o emprego não surge a hora que queremos. Estamos sentindo uma necessidade e o suprimento dessa necessidade não surge na hora que queremos.
E isso muitas vezes nos faz desanimar. Mas isto é prova. E aí, muitas vezes, apenas cremos quando as coisas não são atendidas. Agora eu creio. Por quê? Porque agora está aí suprida a minha necessidade. Mas onde está realmente a nossa fé? É muito fácil termos fé diante das necessidades de pronto supridas. Então, quando nos falta uma resposta mais imediata ao que sentimos ser necessário às nossas vidas, estamos em prova. Precisamos perseverar na fé, no bom ânimo. Repetimos isso, lembrando da vigilância e da oração. Porque se cairmos em desânimo, é porque nesse momento tropeçamos na invigilância. Se já conhecemos um pouco sobre Jesus, um pouquinho sobre a doutrina espírita, sabemos que reencarnamos em provas. Sabemos que este mundo é um mundo talhado, preparado para vivermos essas experiências e com elas crescermos, e que não reencarnamos nenhum de nós órfão da providência divina. Diante de todas as lutas, estamos sendo acompanhados e fomos para cada uma dessas lutas preparados antes de aqui chegarmos. Então, tendo isto em mente, precisamos muitas vezes repetir para nós mesmos isso. Por isso é importante também o estudo, buscarmos momentos em que buscamos aqui o nosso Emmanuel com tantas mensagens, buscamos as obras básicas, buscamos o Evangelho de Jesus. Tudo isso nos nutre com o pão espiritual, a água que nos dessedenta e não nos permite que venhamos a sentir sede de novo. A água da fé, da palavra, da verdade. Ainda temos muito que crescer, mas não estamos abandonados nessa jornada. Não apenas nós aqui exercitando a fraternidade, mas também com a amorosidade, com o cuidado, a proteção, o estímulo desses amigos ocultos que, em nome de Jesus, da espiritualidade, nos acompanham, nos guardam, nos inspiram, mas para isso precisamos dar a eles, dar a nós, na verdade, sintonia para que eles nos ajudem. Vigiemos e oremos para que a tentação, para que a nossa fraqueza, ou melhor, as nossas fraquezas, não nos arrastem para situações que nos entristecerão muito no futuro. Vamos nos manter atentos, fortalecidos na fé, porque tudo passa. E o que almejamos é a paz e instâncias de bem-aventuranças ao retornarmos à espiritualidade, que é a nossa verdadeira pátria. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que sempre recebemos para o nosso aprendizado e amadurecimento. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços, em nossa vigilância. Ajuda-nos, Mestre, a nos lembrarmos da prece. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor Jesus. Abençoa a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Abençoa ainda, Senhor, nossos lares, famílias, afetos. Mas também, Senhor Jesus, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.
É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.